E aí pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar prosseguimento ao nosso estudo de cálculo de fórmulas. Hoje nós vamos ver a fórmula molecular, tudo bem? Que é o último cálculo de fórmula que a gente faz nessa parte inicial aqui. Terminando essa playlist relacionada ao assunto, tudo bem? Mas nas próximas aulas a gente vai fazer exercícios relacionados à fórmula percentual, à fórmula mínima e à fórmula molecular, que é a aula de hoje, tudo bem? Então fique no aguardo aí. Então vamos lá. Fórmula molecular, o conceito, tá, pessoal? Fórmula molecular é a que indica os elementos formadores, tudo bem? Assim como a fórmula mínima da substância e o número exato de átomos. Isso que se diferencia ela da fórmula mínima. A fórmula mínima também representava a quantidade de elementos formadores da substância, mas na quantidade mínima, na proporção menor. Aqui não, é o número exato, tudo bem? Então essa é a diferença das duas, tudo bem? Então é isso que a gente vai calcular aqui na fórmula molecular. Então, como você deve fazer? Primeiro você vai calcular a fórmula mínima. A fórmula mínima a gente viu como se calcula na aula anterior, tá, pessoal? Na aula 2. Qualquer coisa é só voltar aí. Tudo bem? A gente vai também dar uma revisada aqui. E depois de calcular a fórmula mínima, você vai jogar nessas duas fórmulas aqui. A fórmula molecular ela é a fórmula mínima vezes o N. Tudo bem? Esse N aqui que você vai ter que encontrar. E esse N, pessoal, é uma relação da massa molar da substância, tudo bem? Dividido pela massa da fórmula mínima. Por isso que você precisa calcular a fórmula mínima, tudo bem? Então você vai usar essas duas relações para achar a fórmula molecular. Então vamos ver um exemplo aí, tá bom? Uma substância de massa molar 180, olha, você já tem a massa molar, você vai usar lá no final do cálculo, tudo bem? Encerra 40% de carbono, então ele está te dando aqui a fórmula percentual, 40% de carbono, 6,72 de hidrogênio e 53,28 de oxigênio. Pede-se a sua fórmula molecular. Então, aqui que é a fórmula molecular. Dadas as massas atômicas do hidrogênio igual a 1, do carbono igual a 12 e do oxigênio igual a 16. A gente vai usar isso também posteriormente no cálculo, tudo bem? Então, como eu falei para vocês, para calcular a fórmula mínima, o primeiro passo é dividir as porcentagens pelos valores das massas atômicas de cada tipo de elemento, tudo bem? Então, vamos lá. Para o carbono, a porcentagem dele era o quê? 40%. Dividido pelo peso, dividido pela massa atômica dele, que é 12, 40 dividido para 12 dá 3,33. Você faz a mesma coisa para o hidrogênio. A porcentagem de hidrogênio é 6,72, está bem aqui, ó. Dividido pela massa atômica dele, que é 1, então dá o próprio 6,72. Para o oxigênio, o mesmo processo. 53,28, que é a porcentagem dele, dividido pela massa atômica dele, que é 16. Isso dá também 3,33, tudo bem? Aí você escolhe o menor número aqui. O menor número é o 3,33. Deu o mesmo resultado tanto para o carbono quanto para o oxigênio. Você vai utilizar esse para dividir os próprios valores que você encontrou aqui no passo seguinte, tudo bem? Então você vai dividir pelo menor valor encontrado, que no caso foi 3,33. Então para o carbono, o resultado do carbono tinha dado 3,33. O menor resultado também foi 3,33. Então qualquer número dividido por ele mesmo dá 1, tudo bem? Para o hidrogênio, pessoal, o resultado tinha dado 6,72 dividido por 3,3, o menor número encontrado, isso dá 12. Então, você já sabe que na fórmula mínima você tem um carbono, e 2 hidrogênio. E o oxigênio, pessoal, deu o resultado 3,33 dividido pela menor, que também é 3,33, isso dá 1, tudo bem? Então, você tem na fórmula mínima um carbono, 2 hidrogênio e 1 oxigênio, ficando assim. Fórmula mínima, um carbono, que está bem aqui, 2 hidrogênio, que está bem aqui, e 1 oxigênio, que está bem aqui. Então, essa é a fórmula mínima. Beleza, achou a fórmula mínima, você vai para a segunda etapa. Tudo bem? Então, vamos lá. Você vai jogar essa fórmula aqui, massa molar, dividido pela massa da fórmula mínima. A massa molar, como ele deu lá no início da questão, era 180. A massa da fórmula mínima, você vai ter que somar 12 do carbono mais 1 do hidrogênio. Cada hidrogênio tem massa atômica 1 vezes 2, porque você tem 2, mais 16, que é a massa atômica do oxigênio. Somando isso aqui, você tem 30. Então, fica 180 dividido para 30, que é a massa da fórmula mínima, a massa molar da fórmula mínima. Isso dá o total de 6. Então, o teu N é 6. Aí, achado isso, você pode jogar na fórmula, tudo bem? Como eu falei para vocês, fórmula molecular é a fórmula mínima vezes o N, que você achou. Então, você tem a fórmula mínima, que é CH2O, que está bem aqui, vezes 6. Então, fica o quê? C6
H12, porque você tem 2 hidrogênio vezes 6 dá 12. Você tem 1 oxigênio vezes 6 dá 6 oxigênio. Então essa aqui, pessoal, é a nossa fórmula molecular. Tudo bem? Pessoal, então parece assim um processo muito difícil, mas não é, pessoal. Basta seguir passos, tudo bem? Segue os passos que eu dei para vocês. Vocês não vão ter nenhuma dificuldade, tá, pessoal? Basta lembrar mesmo. Existem também outras formas de se fazer a fórmula molecular, desculpa, mas essa aqui é basicamente a mais utilizada no livro do ensino médio, tudo bem? Então a gente termina aqui, pessoal. Nas próximas aulas a gente já vai ter exercício relacionado a esses assuntos e aí a gente encerra essa playlist, tudo bem? Então, galera, um forte abraço e até mais.